Oi, meu nome é Málica Fittipaldi, a maioria já me conhece, alguns já foram meus alunos em outros tipos de curso. Esse vídeo faz parte do mini curso Olho de Horus. É muito bom que vocês estejam aqui, né? Esta vivência, ela está voltada, ou ela foi criada, melhor dizendo, para angariar fundos enviadas às nossas doações de cestas e outras ações de ajuda a pessoas carentes. Muito obrigado, né, pela participação de todos. A nossa pretensão nesse mini curso é ensinar a energizar de maneira cuidadosa e com acompanhamento o terceiro olho, ou chakra ajna. Para isso, vamos ter uma parte teórica que nos ajudará a conhecer esse órgão do corpo sutil e a prática que denominamos de ativando o olho de Horus. O que é o terceiro olho, né? Acho que a maioria de vocês já tem uma boa ideia do que seja. Vamos deixar claro também que nesse encontro teremos o básico em teoria, pois a finalidade são as práticas. É um cursinho rápido, né? E é somente uma prática. Então a gente vai trabalhar uma prática. Segundo a tradição hindu e os ensinamentos oriundos da yoga, ou do yoga, no centro da testa, entre as sobrancelhas, um pouquinho acima, tá? Existe um centro de energia sutil, né, que é o centro da consciência e da espiritualidade, centro de comando. É o chakra ajna. E acredita-se que ele seja o portal de cada um de nós, né, da nossa alma, para a nossa alma e um acesso para a destreza da percepção extrasensorial. Entre elas, né, a mais cobiçada e a mais conhecida, a clarividência. Daí é visto como o olho místico, incorpóreo, sutil, que proporciona a visão além da visão comum. Ou seja, nós vamos perceber coisas que a maioria das pessoas não percebem. Nós vamos ver essas coisas. Esse chakra ativo, né? Ele pode criar, transmutar e especialmente despertar as faculdades de vidência, clarividência, intuições e inspirações. A gente já vê que não é só o terceiro olho não só abre, né, para que a gente perceba visões extracorpóreas, não, ele vai muito além. O terceiro olho eleva a percepção de outros reinos, oferece uma sensação de consciência cósmica, né? E produz conhecimento e sabedoria. E não é o conhecimento dos livros, ok? Que é muito importante a gente estudar também. Pessoas que possuem esse chakra já ativo, né? Elas são capazes de se comunicar por telepatia, ver espíritos, vivos e mortos, humanos, não humanos, tá? Receber mensagens espirituais e até mesmo profetizar, ou seja, precognição, né? Para ativar ou energizar esse chakra, é preciso seguir regras com cuidado e fazer exercícios contínuos, com perseverança, disciplina e determinação. Sem isso, nada feito. Você só fica na teoria. Então, não adianta você ler e não fazer nada, porque não vai ter retorno esperado. Se vocês prestarem atenção, eu disse que o terceiro olho ele abre a vidência e a clarividência, né? Qual é a diferença entre uma e outra? Em alguns casos, né, em algumas escolas, em alguns grupos espirituais, espiritualistas, a gente pode encontrar distinção, como a clarividência é ser uma capacidade mais refinada e poderosa. E a vidência
é um dom que vai te permitir ter conhecimento sobre fatos e pessoas ou coisas, no presente, no futuro, sendo inferior à clarividência, né? Aí a gente pode dizer assim que o vidente pode ser comparado de forma grosseira a um cartomante. Só que, em geral, quando o cartomante já tem bastante tempo, ele tem também clarividência. O que eu sinto, né, e é minha opinião humilde, é que no dia a dia, nas práticas, essa coisa de vidência e clarividência, elas estão muito juntas e misturadas, não se diferenciam muito, não. Mas no curso a gente vai usar o termo clarividência para os fatos vistos ou percebidos sem o uso dos 5 sentidos humanos ou de telepatia. Então, você vai aprender a ver sem ser com os olhos, sentir gosto sem o paladar, ouvir internamente, né? E sentir sem pegar. E não vai ser preciso uma pessoa para lhe dizer isso, né? Não é uma entidade extracorpórea que vai conversar com você telepaticamente. Isso também vai ocorrer com a abertura do terceiro olho, mas não é isso que a gente está procurando. Então, bora lá. O termo clarividência, né? O que significa? Clarividência significa ver claro. E no uso geral, no uso comum, tornou-se, né, a expressão para designar a visão do que está oculto, a visão comum. É também chamada de terceira visão e é a visão que atinge os mundos sutis, que através dela a gente pode perceber, além da realidade física, a gente percebe a realidade além do tempo e do espaço, né? Ela também dá acesso à percepção da aura das pessoas, dos animais, das plantinhas e alguns dizem também dos objetos. Dá também a percepção dos mortos humanos, né? Dos elementais. Olha aí, quem tiver essa relação com natureza pode abrir esse campo de ver as fadinhas, os gnomos, os duendes. Ai, que coisa linda! Dos devas, né? Que já são elementais que tomam conta da natureza, mas no nível muito superior, e de outros seres que estão em vibrações diferentes da do plano denso, ou seja, do plano material. O que é o terceiro olho? Imagino que a maioria de vocês já tem uma ideia do que seja o terceiro olho. E vou deixar bem claro aqui que nesse encontro, né, nesses encontros, que serão 3, teremos o básico em teoria, pois a finalidade do olho de Horus, né, são as práticas, muito mais as práticas. Segundo a tradição hindu e os ensinamentos oriundos do yoga, temos no centro da testa, entre as sobrancelhas, um pouco acima, um centro de energia sutil, né, um chakra. Esse centro está ligado à consciência e à espiritualidade, é o chakra ajna. E acredita-se que ele seja o nosso portal da alma e também um acesso para a obtenção das percepções extrasensoriais, entre elas a mais cobiçada, a clarividência. Daí é visto como um olho místico, incorpóreo, que proporciona visão além da visão. Esse chakra, quando ele está ativo, ele pode criar, transmutar e especialmente despertar as faculdades de vidência, clarividência, intuições e inspirações. O terceiro olho desperto eleva a nossa percepção de outros reinos. Oferece uma sensação de consciência cósmica, de pertencer a tudo. E produz conhecimento e sabedoria, um conhecimento diferente daqueles obtidos nas escolas e nos livros. Pessoas que possuem esse chakra ativado são capazes de se comunicar por telepatia, ver espíritos das mais variadas ordens, receber mensagens espirituais e até mesmo profetizar a pré-cognição. Para ativar ou energizar esse chakra, é preciso seguir algumas regras e fazer exercícios contínuos, com perseverança,
disciplina e determinação. Sem isso, nada feito, gente. Só fica na teoria. O termo clarividência significa ver claro e no uso comum, né, tornou-se expressão que designa ver o que está oculto à visão comum. É a chamada terceira visão, a visão que atinge os mundos sutis, que pode perceber além da realidade física, além do tempo e do espaço, é a que dá acesso à percepção das auras, à percepção dos mortos, dos elementais, de devas e de outros seres que estão em vibrações diferentes do plano denso, né? O plano material ou o plano físico. Clarividência quanto à origem e o tipo. Quanto à procedência, a clarividência está ligada à maneira pela qual a pessoa obteve esse dom. E quanto ao tipo, como ou de que forma essa clarividência se apresenta. Essa divisão é somente para facilitar os estudos. Clarividência nata é aquela que é concedida nos mundos extrafísicos para a realização de alguma tarefa encarnatória. A possuímos por ter desenvolvido trabalhos energéticos e espirituais em outras encarnações. Tipo, você foi sacerdote, você foi um bruxinho, você foi um mago, e aquilo está registrado, né? E agora essa clarividência no momento, já desenvolvida posteriormente, se apresenta. Esse tipo de clarividência é considerada por alguns como a melhor. Porém, poucos são os que sabem utilizar o dom positivamente. Alguns têm o medo insano, né, do que percebem, as formas, as coisas que eles veem. Outros escondem por vergonha, porque são diferentes, né, ou podem ser chamados de loucos. Clarividência patológica é a que se desenvolve quando a pessoa sai do seu equilíbrio por motivos de saúde, que podem ser os mais diversos, tipo colapso nervoso, trauma, infarto, etc. Na verdade, um acontecimento que desloque os corpos, ou seja, os corpos sutis do corpo físico. É um tipo de clarividência que não deve ser desejada e pode ser perdida. A clarividência por paralisia óptica, ou seja, a forma de ter se obtido ou de se obter a clarividência, é oriunda de exercícios em que se utiliza a fixação do olhar em um objeto. Na Rosa Cruz, nós temos exercícios de fixar o olhar na chama de uma vela. Esse tipo de exercício pode concorrer para problemas na visão. Então, cuidado. Clarividência etérica é a que nos permite ver o plano etérico. Com ela, os objetos tornam-se quase transparentes. Os corpos dos homens e dos animais podem ser vistos internamente, de modo que podemos ver o órgão em funcionamento até certo ponto. Alguns vão ver bem melhor, outros vão ver embaçado, outros podem ver o corpo todo funcionando, outros podem simplesmente o órgão saltar aos seus olhos. Então, voltando, né? Até certo ponto a gente pode diagnosticar as doenças. Não devemos, sob qualquer hipótese, fazer isso. Cabe a um profissional de medicina qualificado. Essa ação de diagnóstico por parte de um clarividente pode ser vista como charlatanismo ou curandeirismo e dá até problemas na justiça. Clarividência astral, a que nos permite ver o que ocorre no plano astral. Poderemos ver o interior e o exterior dos objetos. Você pode pegar um livro, se você tiver essa clarividência, olha para o livro, vê todas as páginas, tudo o que está escrito e consegue diferenciar uma página que está escrito numa página do que está escrito na outra.
Também por essa clarividência podemos observar a aura das plantas, dos homens, dos animais. E dessa forma a gente sabe que a aura ela é um mapa dos sentimentos, pensamentos e mesmo das condições físicas. Agora não é só olhar para a aura, é olhar e interpretar o que você está vendo. Então, uma cor vermelha em determinado lugar é ótimo, em outro já não é tanto. A cor suja, as cores misturadas. Então, ver a aura é só um primeiro passo. Depois você vai ter que decodificar as cores. Também por essa clarividência você pode ver muito dos habitantes do astral, não só os seres humanos desencarnados, mas também não humanos. E com essa clarividência, né, que é obtida com a abertura do terceiro olho, você também deixa de ter quebra de consciência. Então, para você vai ser assim, tanto faz estar acordado como estar dormindo, sonhando, o sonho vai ser tão real quanto a realidade física. A clarividência hipnótica é uma visão temporária obtida através de hipnose e ela ocorre tanto aqui no nosso mundo denso como nos chamados mundos espirituais. A literatura espírita kardecista está cheio desses exemplos de uma entidade espiritual hipnotizando a outra, principalmente nos casos de licantropia. E aqui nós temos os hipnotistas, né? Que se a pessoa tem um nível de transe profundo, ela é considerada sonambúlica. E os sonambúlicos, também está registrado, a capacidade que eles possuem de, no transe, obterem uma vista à distância ou uma vista dupla, ou seja, enxergar clarividentemente. Temos a clarividência espacial, que é a capacidade de ver cenas ou acontecimentos afastados do vidente no espaço, que pode estar longe do observador. É a pessoa estar aqui e ver alguma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, ou seja, ela não está lá, mas ela consegue enxergar. Então, essa clarividência espacial é você ver alguma coisa que está oculta por objetos interpostos. Fazer um teste com você, eu coloco uma rosa num quarto, você fica numa sala e você sabe a rosa, qual é a cor, o tipo, por aí por fora. Ela pode estar conjunto, né, com as práticas de projeção mental, viagem astral ou auxílio de guias e elementais. A clarividência no tempo é ver o passado, o futuro, né? Difere da intuição, não é você saber, é você ver o mesmo presente da pessoa, da outra pessoa. Clarividência evolucional é obtida através do crescimento espiritual, é uma manifestação natural da evolução, é o que nos fala muito a teosofia, que essa é a verdadeira e benéfica clarividência. A clarividência mágica, que é conseguida através de práticas ocultas, mágicas, psíquicas ou devocionais. A clarividência induzida, que é a produção forçada dessa capacidade através de drogas, como a maconha, o ópio, o peiote e outras plantas alucinógenas. Em geral, esse tipo de desenvolvimento provoca dependência e impede a percepção dos conceitos morais e espirituais dos praticantes. Aí também a gente tem que ver as variantes, né? Cada caso é um caso. As pitonisas utilizavam os vapores que saíam do subsolo para fazer suas profecias.
a faziam dentro do contexto religioso. O ayahuasca, pelos índios, é feito dentro de um conceito religioso, de uma prática religiosa. Então há uma gama de questões por aí, tá? Que foge um pouco o nosso estudo, que é mais prático. O que consegue, né? O que é que a gente consegue quando a gente ativa o terceiro olho? Essa ativação não é 100% não, tá, crianças? Nada de 100%. Um pouco mais do que nós tenhamos. Essa abertura do chakra ajna é frequentemente associada à clarividência. Contudo, é muito mais do que isso. Os siddhis, ou poderes ocultos, vão muito além. Com essa abertura, nós podemos passar a conhecer o passado, o presente e o futuro. O futuro é pré-cognição. Lembramos das nossas experiências fora do corpo. Temos sonhos lúcidos e viagens astrais, a gente vai lembrar por completo. E até poderemos colocar a nossa consciência em outro corpo. Isso eu acho super interessante, é muito interessante. Agora, mais importante são as mudanças internas dentro da gente. Ao desenvolvermos o terceiro olho, também ampliamos a nossa percepção de que somos um espírito imortal num corpo temporal. Acrescemos nossa consciência não dual. Toda dualidade, eu, você, eu e o mundo, tudo isso diminui. Se você conseguir despertar o terceiro olho por completo, deixa de existir. E aí a gente passa a se sentir, né, uno com todos e com tudo. Nós somos o todo. E também uma coisa muito legal é que as mudanças que acontecem fora de nós, exteriores, e também essas mudanças interiores, deixam de ser vistas como um problema, como peso, como dificuldade, né? E você consegue ficar simplesmente em paz. Quanto aos perigos de abrir o terceiro olho. Primeiro a gente tem que saber que clarividência não é um dom espiritual. É um dos sentidos humanos que com a evolução da raça, todos nós vamos ter. Mas esse sentido, ele pode ser desenvolvido através dos exercícios e das práticas. Tanto as práticas leigas como práticas religiosas. E quando realizamos práticas psíquicas, nós abrimos canais para o nosso subconsciente, abrimos chakras, nadis, enfim, abrimos portas para que o contato entre dimensões se torne mais fácil. Mas com o que contataremos? A experiência me tem demonstrado que entraremos em contato com as energias que possuímos internamente. Por exemplo, o alcoólatra entrará em contato com outros viciados, que desencarnados, esses alcoólatras desencarnados, se tornaram vampiros zoomorfos. Os assassinos, estupradores, genocidas, com certeza não serão aceitos em paragens divinas. É o inferno. O homem normal, que não possui vícios ou grandes erros, poderá entrar em contato com entidades mais evoluídas, como com entidades menos esclarecidas. É o que acontece aqui, né? Você tanto conhece pessoas do bem como pessoas equivocadas. O jovem adolescente que ainda não encontrou um parceiro, a viúva ou mulher solteira que se vê impelida ao celibato, pode entrar em contato com algum dos demônios da luxúria, súcubos e íncubos. Isso sem contar com o mar de pensamentos e emoções que nos envolve constantemente, o qual estamos, devido ao nosso teor energético, abertos. Ou seja, aquele que quer ver o lírio também terá que ver o sapo. Quando a gente começa por baixo, a gente começa pela base.
Então, os iniciantes, eles podem ter visões de coisas mais que as pessoas chamam de pesadas. Poderá ou não. Na minha prática, vi algumas coisas que não foram agradáveis, mas a maioria delas foram de interessantes a muito legal. E a gente vê mais coisas legais, graças a Deus. Tá bom? E como é que a gente se protege, né, para não entrar em pinel, não entrar em parafuso, não derrapar na maionese, né, não transformar a nossa abertura do terceiro olho no caso de psicose. Porque acontece, gente, acontece de pessoas que perdem o equilíbrio emocional trabalhando com energias psíquicas, seja ela clarividência ou qualquer outro exercício oculto. Existem assim, muitas contradições, né, sobre a validade e segurança do desenvolvimento da clarividência. Existem também recomendações diversas. Umas escolas mandam meditar, outras mandam fazer exercício de pranayama, outras apontam os rituais como forma segura de obter a clarividência, até mesmo o uso das drogas alucinógenas. Já tem grupos como kardecitas que esperam a ajuda dos guias para exercê-la. E como os teosofistas acham que a clarividência deverá vir de forma natural para cada um de nós. São vários os caminhos. Nesses caminhos, como é que eu me protejo de todas essas coisas negativas que podem ocorrer com o uso da clarividência? Aí eu falo por experiência, tá? A melhor forma de utilizar a clarividência sem correr tantos riscos é dar à mesma uma finalidade humanitária, transformá-la em um instrumento de ajuda e de apaziguamento de dores. É colocar toda a nossa alma, todos os nossos esforços no caminho da evolução moral e mental. Como fazê-lo e como administrar a terceira visão? Utilizar ela para o bem, gente. Utilizar ela para o trabalho. Se você é um terapeuta, que é o caso da maioria de vocês, aproveitar todas essas visões que vierem, não, por exemplo, para ganhar dinheiro, mas para tirar a pessoa do sufoco, da dor, da agonia. Se a gente vai conseguir administrar a terceira visão, primeiro é uma escolha. E segundo, só o tempo vai dizer. Porque vamos ser tentados, sim. Vamos ser tentados a entrar na vida passada do outro para saber quem ele foi, porque aí eu já posso ver, eu posso sentir como é que ele se sente. Porque a terceira visão dá isso. Você consegue ouvir os pensamentos alheios. Você sabe quando a pessoa está mentindo. Ah, ele está mentindo. Vou acabar com a raça dele. Ferrou-se você. É tudo muito sutil, complicado. Contudo, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter que enfrentar isso. Pronto, chegamos ao término da parte teórica e vamos dar início à parte prática com a ativação do chakra Ajna.